capítulo 29. Diz assim: No primeiro dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 3º dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos,
2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E, por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias, para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo-o, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se o seu marido o desaprovou no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu pai, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou.
Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Vamos então a Salmos 124. Salmos 124 diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos.
o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.